bem com vocês? Hoje, o nosso primeiro vídeo dessa série da Sala dos Professores, nós iremos aí ter um bate-papo conversando um pouquinho sobre como o professor se sente pela primeira vez ao entrar numa sala de aula, né? Eu vou contar um pouquinho a minha experiência. Olha, gente, não foi fácil, né? A primeira vez que eu entrei em uma sala de aula foi no ensino médio, né? Eu tenho licenciatura em História e aí eu fui dar aula no estado, né? Para uma turma aí de ensino médio, à noite, gente. Olha só para vocês verem, à noite, no ensino médio, professora de História. Gente, a primeira vez que eu entrei na sala de aula, quando eu olhei, né? Eu lembro que eu era bem jovem, bem novinha, quando eu olhei aqueles rapazes, as moças, tinha uns que eram bem maior do que eu, gente, me deu um calafrio, né? Assim, meu Deus, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, né? O que eu tô fazendo aqui? Eu fiquei gelada, eu acho que eu não conseguia nem falar direito, né? Foi uma experiência assim tocante para mim, né? Mas aí eu falei assim, não, eu vou conseguir, eu vou dar aula. Aí me apresentei, comecei a falar. A primeira aula foi legal, mas a segunda, gente, segunda aula que eu entrei, na segunda sala de aula, sabe, os alunos estavam bastante agitados. Eu juro que eu cheguei em casa e eu chorei. Eu falei, não, isso não é pra mim, eu não vou conseguir, eu não quero mais. Mas aí eu lembrei, né, de uma coisa que meus pais, e que eu sempre tenho comigo, né, que nós nunca devemos parar diante do primeiro obstáculo. E aí eu comecei a falar, não, eu vou conseguir sim, eu vou conseguir. E aí, gente, eu comecei a planejar as aulas. Eu lembro que para dar aula, eu até treinava, né, diante do espelho. Eu falava, né, para chegar na sala de aula, para ter mais experiência. E aí, com o tempo, né, eu fui aprendendo. Então, a primeira vez que a gente pisa numa sala de aula não é uma coisa fácil. Você não vai chegar lá sabendo tudo. Primeiro que ninguém nunca sabe de tudo. A gente vai aprendendo aos pouquinhos com os alunos. Todos os dias nós, professores, aprendemos, né? Já diz o Paulo Freire que nós não somos aí o centro, né, do saber. Pelo contrário, nós estamos na sala de aula, ali junto com os nossos, né, com os nossos alunos, para compartilhar, né? Eu sempre falo, eu sempre aprendo com os meus alunos. E aí eu comecei a estudar muito, né? Estudei muito para conseguir dar uma aula, né? E aí eu usava um tipo de metodologia diferente para que os meus alunos pudessem participar da aula, para que aquela sala lá, a segunda sala que eu entrei, para que eles pudessem se engajar, não fazer tanta bagunça. Eu lembro também que em uma das salas que eu entrei, porque como era noturno, os alunos gostavam de dormir muito, né? Eles trabalhavam, é característica do ensino noturno, né? Eles trabalhavam durante o dia e à noite eles iam para a escola, mas eles dormiam, né? E eu lembro que quando eu encontrava, né, uma sala de aula mais calma, mais tranquila, a maioria dos alunos estavam dormindo, cansados, dormindo, e eu falava comigo, não, eu preciso fazer alguma coisa para que minha aula seja uma aula de mudança, seja uma aula que os alunos possam aprender, né? E eu estudei muito. Então eu acredito que o primeiro passo para ser um bom professor, para não desistir, primeira coisa é não desistir, né? Saiba que você vai aprender na prática, que tudo aquilo que nós escutamos, que nós estudamos, fazendo os cursos de pedagogia ou de licenciatura, que tudo aquilo vai nos ajudar. Mas o que realmente nos ajuda a ser um bom professor é o pé, a gente fala pé no chão, pé na sala de aula.
É lá que você vai aprender juntamente com seus alunos. Então não desistam, não desistam, não vai ser fácil, mas não desistam que vai ser prazeroso. O segundo passo, o professor ele precisa estudar, gente, ele precisa, não adianta se você começou hoje, eu tenho 10 anos e hoje ainda eu estudo, né? Então não adianta se o professor começou, é um professor novinho na carreira, se é um professor mais antigo, nós professores, nós temos que entender que nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos estudar, tá? Então o professor ele precisa ler, ele precisa ler livros, estar atento às notícias, ele precisa estudar, fazer cursos, né? Ah, mas eu sou antigo, eu já tenho experiência. Não, o professor ele precisa estudar. Então, primeiro ponto, nunca desistir. Segundo ponto, estudar. Terceiro ponto, se dedicar, tá? Aí, a partir do momento que você começa a estudar, aí você vai estudar sobre as metodologias, e aí você vai ver algumas, né, as experiências dos outros professores que fazem dessa forma, você vai querer fazer na sua sala de aula, e aí você vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo. Então, nós precisamos aí estudar, nós precisamos aí estar atentos e saber que nós não somos os detentores do conhecimento, que nós estamos ali também para aprender e cada vez aprender mais, né? E a quarta coisa muito importante é planejar as nossas aulas, né? Eu preciso planejar as minhas aulas com antecedência. Isso mesmo. Eu, quando chegar na sala de aula, eu já preciso ter planejado a minha aula antes, saber o que eu vou falar, o que eu vou fazer, né? Muitos professores vão para a sala de aula e não planejam, né? E aí no final falam, foi uma péssima aula. Mas por quê? Porque não houve um planejamento. Então eu preciso sim planejar as minhas aulas, saber como eu vou conduzir ali o caminho para que os meus alunos possam aprender, tá bom? E nunca esquecer que nós professores, nós somos multiplicadores, tá? O conhecimento não deve ficar somente comigo, mas deve ficar comigo, deve ficar com os outros colegas, que nós devemos aí multiplicar o nosso conhecimento, tá bom? Eu não vou falar para vocês que não há desafios na educação, porque há muitos desafios na educação, muitos, né? Em escola pública, acredito também, pelo que eu escuto, eu nunca trabalhei, mas eu escuto os meus colegas professores falarem em escola particular, então há muitos desafios para o professor, né? Mas com amor, né, com carinho, com cuidado, com respeito aos nossos educandos, né, nós conseguimos aí, né, trazer, né, ou mudar um pouquinho a situação dos nossos educandos, né. O que eu falo, eu sempre tenho comigo, é que aonde o professor passa, por todas as turmas que o professor passa, ele deixa um pouquinho de si, né? E traz também um pouquinho dos seus alunos, né? Eu fico muito triste em ver que alguns professores, né, vão para a escola desmotivados, sem um planejamento, sem uma motivação, né? Eu fico muito triste porque a escola, principalmente a alfabetização, gente, ela é o primeiro passo aí para fazer de uma criança um cidadão melhor, um cidadão que vai gostar de ler um livro, que não vai gostar de ler um livro. É o primeiro passo, né? E muitas vezes o que eu percebo são professores aí desmotivados. Eu não estou criticando, eu sei que é um desafio muito grande para nós professores, porque realmente tem a questão do salário, tem a questão aí
que nós não somos valorizados, principalmente agora na questão da pandemia. Nós ouvimos muitas e muitas e muitas coisas a respeito disso, né? Falando aí N coisas nos grupos, né? Só que nós temos que entender, né, que a educação é o alicerce para a vida dos nossos alunos. E volto a dizer, principalmente na alfabetização, né? Então, tudo que nós vamos fazer, né, todo o nosso planejamento, que a gente possa fazer com amor, com carinho, com respeito, principalmente respeito às crianças, respeito aos nossos educandos, sabendo que ali nós vamos encontrar crianças diferentes, em diferentes níveis, diferentes situações, e nós vamos ser o espelho para essas crianças, porque a criança vai olhar para mim, né? Eles chamam, né, os pequenininhos do primeiro ano de alfabetização, tia, eles vão olhar para mim e vão me ver como um espelho, como um exemplo para eles. Então é isso, gente. Queria só compartilhar um pouquinho com vocês aí como foi aí a primeira vez que eu entrei na sala de aula, como que foi, né? Essa dor de barriga, essa ansiedade, esse medo, né? Depois também eu quero fazer um vídeo falando com vocês como foi a primeira vez que eu entrei, quando eu passei no concurso público, né? No Fundamental 1, que sala que eu peguei, quais foram os desafios que eu encontrei, né? Como eu consegui aí, como eu consegui me motivar, né? E se sintam aí abraçados. A educação não é fácil, nós temos muitos desafios, mas eu acredito na educação. Eu acredito que a educação transforma vidas e é por isso que eu faço o meu melhor, tá bom? Então é isso. Beijo no coração de vocês, eu espero que vocês tenham gostado aí desse bate-papo. Não desistam, é difícil, não é fácil, é muito difícil, mas é possível, tá bom? Então, quem quiser fazer alguma perguntinha, pode fazer aqui embaixo, que depois eu vou estar respondendo. Um beijo no coração de vocês, até o nosso próximo vídeo.